Hoje nós iniciamos uma nova fase do podcast, que é a segunda temporada. Traremos mais conteúdos, mais informações e mais conhecimento para compartilhar com vocês. E para iniciar essa nova fase, a gente trouxe um convidado muito especial, especialmente para mim, o meu irmão, Samuel Bombach, advogado previdenciarista, que vai falar um pouquinho com a gente sobre a reforma previdenciária e os impactos nas relações de trabalho. Oi, tudo bom? Seja bem-vindo, Samuel. Muito obrigado. Então, eu separei hoje, para a gente falar, dos assuntos que eu acho que são mais pertinentes com relação à reforma, ligados ao direito do trabalho mesmo, né? Porque a reforma mexe também com os servidores, e essa parte eu acho que talvez não seja tão interessante a gente abordar. Mas com relação ao direito do trabalho, eu pensei em falar sobre as regras, né, de alteração da aposentadoria, da renda, no cálculo da renda, e também as alterações para acumulação de pensão, aposentadoria especial, também fazer aqui algumas inflexões. E no final também pensei em a gente abordar a questão sobre o PJ e sobre a responsabilidade do PJ no pagamento, né? Enfim, na responsabilidade mesmo previdenciária e dos tributos. Acho que está excelente, né, Mari? É isso mesmo. E se você tiver qualquer dúvida, né, pode colocar aí nas perguntas, nas caixinhas, que o Samuel depois, né, a gente vai deixar o Instagram dele, ele vai ter o maior prazer de responder para vocês. Então, vamos lá. Então, Samuel, sobre todos esses assuntos que tu trouxe ali, quando a gente fala, acho que um primeiro ponto, né, mudou as regras de aposentadoria. Exato. O que mudou de fato? Mudou de fato que antes a gente tinha a regra por idade e por tempo de contribuição. Depois da reforma, a gente não tem mais a aposentadoria por tempo de contribuição. A gente tem só a aposentadoria por idade, que exige agora 65 anos dos homens e 62 anos das mulheres. A gente tem ali também 5 regras de transição, né, para as pessoas que se filiaram ao INSS, ou seja, que fizeram a primeira contribuição até a data da reforma, que é 12 de novembro de 2019, ou seja, todos que contribuíram antes dessa data podem se beneficiar das regras de transição. Todos que entraram depois, ou seja, as pessoas que começaram a contribuir posteriormente a essa data, vão ficar somente com a regra permanente, que é a regra por idade, né? Então não tem mais a regra da aposentadoria por tempo de contribuição. Daqueles dois. E é aqui que entra aquela questão de pontos, que eu vejo às vezes as pessoas falando, tem que ter tantos pontos. Exatamente. Como que fica isso? Isso é da transição ou é da regra nova? Não, isso é das regras de transição, né? Uma dessas regras de transição é do sistema de pontos, né? Que vai escalonando os pontos. Começou em 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens. E vai subindo 1 ponto por ano, até chegar em 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. Então, nessa regra de transição em específico, a mulher tem que ter 30 anos de contribuição e o homem 35, e o somatório da idade mais o tempo de contribuição vai escalonando, né, começando com 86 e vai subindo. Até chegar nos 100 pontos. Até chegar nos 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. Mas tem um número de pontos mínimos que consegue se aposentar? Então, ou precisa desses 100? Não, agora em 2024, as mulheres precisam somar 91 pontos e os homens 101 pontos nessa regra de transição. Exato. E aí são 5 regras, né? São 5 regras de transição, exato. Eu vou falar mais por cima, porque são bastante detalhes, mas é assim, aí a gente tem uma segunda regra, né, do artigo 16, que é idade mínima mais tempo de contribuição. Então, tem ali 30 anos para as mulheres, 35 para os homens, e uma idade de 56 anos para as mulheres e 61 para os homens, que também foi escalonando, e agora, em 2024, está em 61 anos para as mulheres e 65 para os homens. Ou seja, também acontece que, com o passar do tempo, as regras vão se aproximando da regra permanente. Então, assim, o que as regras de transição previam é que as pessoas que estavam ali na iminência de se aposentar, logo depois da reforma, que foi em 2019, então 2021, 2022, conseguissem entrar ali no meio termo, né? Não caíssem direto nessa questão da idade, porque antes era possível se aposentar só com tempo de contribuição. Então, às vezes a pessoa estava ali, lá em 2019, com 29 anos, por exemplo, a mulher, e aí vem a reforma e diz que agora tu precisa ter 62 anos, e a pessoa tinha 50, por exemplo,
né? 12 Imagina. anos a mais de trabalho. É muita diferença. Então, as regras de transição vêm para escalonar essa... Tem um período de duração dessas regras de transição? Não, as regras de transição, elas continuam valendo, porque o artigo 3º da reforma traz o direito adquirido. Então, em qualquer momento que você preenche um requisito de aposentadoria mais vantajosa, esse direito se cristaliza. Então, as regras de transição, elas continuam vigentes, por quê? Pode ser que no futuro, que você não tenha informação necessária ou continua trabalhando, e vai fazer uma análise previdenciária e você descobre que lá em 2020, por exemplo, eu já fechava uma regra. Então, eu posso fazer esse pedido com base nessa regra. Então, as regras de transição, elas ficam valendo. A questão é que, com o passar do tempo... Todo mundo Exato, vai se aposentando vai se e aposentando. as regras de transição vão ficando para trás. Exatamente. Todo mundo se aproximando dos 65 anos de idade para os homens e as mulheres dos 62 anos de idade. Entendi. Esses dias a gente teve um caso, né, Samuel, que até o Samuel que está ajudando a gente ali no escritório, que é uma pessoa que tinha todos os requisitos, Exato. né, para se aposentar dessas regras de transição. Exato. E aí, a pessoa pode escolher? Pode escolher. Na verdade, assim, existe um princípio previdenciário, né, que é o do benefício mais vantajoso. De que, inclusive, o próprio servidor do INSS tem que informar isso quando se faz o requerimento de aposentadoria. Que olha, você fecha esse requisito aqui nessa data e ele é mais vantajoso. Você quer esse requisito? Porque às vezes a pessoa tem uma ideia ou faz um cálculo e acha que fechava num, mas na verdade fechava no outro. E o INSS tem esse dever de falar sobre o benefício mais vantajoso. Inclusive, é uma hipótese de revisão, né, de que me aposentei por esse, mas refiz os cálculos e vi, não, eu tinha direito a um mais vantajoso. Então, tenho direito, inclusive, aos retroativos do mais vantajoso. Inclusive, o direito adquirido com os próprios requisitos anteriores à reforma da Previdência. Então, se a pessoa tinha os 30 anos, no caso de mulher, e 35 de homem, lá em 2019, continua com esse direito, né? Não é porque veio a reforma que vai alterar. Porque ele já tinha o direito adquirido. Exatamente, porque tinha o direito adquirido e porque isso está expressamente previsto na Emenda Constitucional 103. E aí, mesmo quem tinha o direito adquirido, mas não tinha se aposentado, pode se aproveitar de trabalhar mais e algo mais vantajoso. E aí Pode. ele entra na transição, nas regras de transição, não? Se ele já tinha o direito da aposentadoria, digamos assim, adquirido. pré-reforma até 2019, e essa for a mais vantajosa, ele pode ficar com essa. Se uma das regras de transição for mais vantajosa, por algum motivo, ele pode ficar com essa. Ele pode fazer essa questão Pode fazer essa análise. Essa análise pode e escolher escolher a mais vantajosa. a mais vantajosa. Exato. Perfeito. Quando a gente fala de cálculo, de valor, né? Também Exato. teve uma mudança ali, né? Essa Também teve questão uma do mudança, cálculo. E uma mudança bem ruim para o segurado, né? Porque antes a gente pegava o período de base de cálculo, que é todo o período contributivo, desde julho de 94 até a data do pedido, né? Julho de 94 é quando implementa o plano real. Então, faz o cálculo com base só nesse período. Você pegava 100% desse período, excluía os 20% menores salários e você fazia a média, né? E aí aplicava o fator previdenciário ou não, dependendo, né, do tempo de contribuição que a pessoa tinha feito. Após a reforma, você continua tendo esse período de base de cálculo, mas não exclui mais os 20% menores salários. Ou seja, a média ela é com base em todo o período contributivo, o que tem uma tendência a reduzir a renda do segurado, né? Porque não exclui os Não menores. exclui mais aqueles valores menores. Exatamente. E, além disso, a gente tem uma questão agora, que o início do cálculo faz essa média, né, dos 100%, pega todos os salários, 100%, e aí, com 20 anos de tempo de serviço, você aplica uma alíquota, né, um percentual de 60%. E para cada ano a mais, aumenta 2%. Então, você só vai chegar em 100% quando tiver 40 anos de tempo de contribuição, que é bastante tempo, né? É bastante tempo. Então, a gente vai ter aí uma leva de pessoas que vão se aposentar com uma remuneração muito menor do que se utilizasse as regras anteriores. Da Previdência, né? Quando a gente fala de 100%, a gente fala de 100% do teto ou 100% do meu valor de contribuição? 100% do valor de contribuição. Exato. Aí depende, né? A pessoa contribuiu a vida toda no salário mínimo, vai ser 100% do salário mínimo, né? Contribuiu no teto, vai ser do teto, então.
E é um cálculo bem importante para as pessoas fazerem até na hora de contribuir agora, né? Porque antes Exatamente. tinha aquela, vou contribuir No alguns mínimo. menores, porque depois são desconsiderados agora, então fica aí para as pessoas saberem que não existe mais essa desconsideração até para pensar aí, né? Exato. De quem Inclusive, as contribui. regras de transição, elas utilizam essa forma de cálculo, né? Só utiliza, no caso, as regras antigas, quem preencheu os requisitos até 2019. Tudo depois disso, inclusive as regras de transição, é 100% da... Já é a alíquota nova. Já, Para isso exato. vale a regra nova, né? Exatamente. Aí Pra não é gente- direito pra adquirido. gente ferrou, Não é Michele. direito Pra adquirido, gente exato. ferrou. O cálculo não é direito adquirido. Vai ser 100%. Vai ser 100%. Exato. Outra mudança que a reforma da Previdência fez foi com relação ao recebimento de pensão mais a aposentadoria. Porque, primeiro, vamos falar da pensão. A pensão por morte, ela é calculada 60% do que o beneficiário, no caso, o instituidor, desculpa. A pessoa que faleceu deixa a pensão por morte para o beneficiário. Então, se a pessoa já era aposentada, se o instituidor da pensão já era aposentado, vai ser 100% do valor dessa pensão. E a gente aplica uma alíquota de 50% mais 10% por beneficiário. Ou seja, se eu era casado e o meu companheiro, minha companheira faleceu, eu vou ter direito a 60% só desse valor, que é 50% mais 1. Se eu tiver um filho menor, 70%. Se eu tiver 2, 80%. E assim por diante. E, além disso, se eu acumular esse valor da pensão com uma aposentadoria, por exemplo, existe um outro redutor, que aí ele é escalonado, e eles chamam de duplo redutor. Inclusive, já tentaram discutir isso no STF, não caiu, o STF disse que é constitucional, essa questão do duplo redutor, que ele vai escalonando. Você vai, então, somar a aposentadoria e a pensão, o que for maior vai ficar integral, e o que for menor, ele escalona ali com relação aos valores. Então, a gente tem ali uma redução também. Na pensão por morte. Além Qualquer da própria pensão? qualquer pensão, além da pensão que já diminui, se somar uma pensão mais uma aposentadoria, também tem esse duplo redutor. E isso esse vale valor. para todo mundo que já recebia, Samuel, quem já... Então, vamos supor, né, eu já tenho uma certa idade, o meu companheiro ou a companheira faleceu, e eu já recebia antes da reforma. Sim. Recebi a minha aposentadoria e esse valor da dele. Também entra essa regra nova? Não. Inclusive, os óbitos que ocorreram antes de 2019, eles vêm com a regra antiga. E todo mundo que já recebia anteriormente, também com a regra antiga. Tudo isso é posterior à reforma. Essa Mas, sobre a assim, pensão e o acúmulo. Eu já era aposentada e o meu companheiro faleceu depois da reforma. Aí sim. Aí aplica. O caso dos Aplica. nossos avós. Exato, aplica. Exato. Vai ter ali o redutor Aí tem um redutor. do 50% mais 10% por beneficiário. E se acumular a pensão mais a aposentadoria, vai escalonar o Vai menor. escalonar. Mas tem casos de pessoas que tiveram isso antes e que têm tido a pensão reduzida e está tendo que entrar com revisional? Provavelmente tenha. Provavelmente vai ter que discutir isso judicialmente, porque são questões ali interpretativas e isso acontece. Não, eu vou te dizer isso porque a minha avó esses dias me pegou e falou: minha pensão diminui a cada dia. Eu falei: vó, pera que eu vou conversar com o Samuel para ver se ele consegue ajudar. Mas realmente, tu olha de um ano para o outro e reduz. E ela já é. Meu avô já faleceu em 2015. Sim. Então ela teria. Né? Então, ó, fica aí a dica de quem está percebendo isso de falar com o Samuel. Uma questão assim, sobre o valor do benefício é que a gente tem uma ideia de que, por exemplo, a pessoa se aposentou com 2 salários mínimos e com a atualização ela continuaria recebendo 2 salários mínimos. Mas isso não acontece porque a atualização do benefício ela é com base em índice oficial. Então a tendência é que vai perdendo o poder de compra com o passar do tempo. Quanto mais tempo a pessoa ficou aposentada, menor é a aposentadoria dela. Mas uma coisa é poder de compra pela atualização. Outra coisa é tu ver no teu contra-cheque a redução do valor. Não, se for uma redução visível, por assim dizer, nesse mês eu recebia 500 e no mês que vem eu recebi 400, tem uma coisa errada. Sim. Isso não pode acontecer. Mas se você comparar, por exemplo, lá Sim, em eu ganhava 1990 isso. eram 2 salários mínimos e hoje eu estou ganhando 1,2 salários mínimos, é porque a correção monetária, né, dos índices oficiais fez esse valor de ser reduzido. É porque não pode né? ser vinculado ao salário mínimo. Exato. É importante olhar tudo isso, né?
uma questão que a gente traz aqui é quando a gente fala de PJs, né? Tá sendo tão comum a gente falar de PJ, de autônomo. Exato. O que essas pessoas, de repente, têm que tomar cuidado, né? Porque quando a gente fala do PJ MEI, tem lá aquela contribuiçãozinha, né? Exato. Que é só por idade. Exato. Então, como é que fica isso agora? E como é que fica para os demais? Qual é a tua dica, Samuel, para eles? Exato, O PJ tem essa possibilidade, né, de fazer essa redução essa contribuição com alíquota reduzida e só vai aproveitar isso na aposentadoria por idade. Depois da reforma não faz muito sentido a gente pensar nisso, porque todo mundo vai se aposentar por idade. Só a questão é da remuneração mesmo, porque quando você faz o pagamento com alíquota reduzida, você vai receber um salário mínimo. Esses benefícios, né? Enfim, essa contribuição feita, ela vai ser com base no salário mínimo e a sua média vai ser com base no salário mínimo. Então, a renda vai ser menor. Mas o que a lei diz é que, na verdade, a gente deve contribuir com base naquilo que a gente ganha. Então, isso que a gente faz de escolher mais ou menos quanto que a gente vai contribuir, não está legalmente adequado, né? A gente deveria contribuir exatamente quanto a gente recebe de remuneração. Claro que para o MEI e para o PJ é um pouco mais complexo, porque o que é renda e o que é lucro e o que é... Enfim, fica um pouco mais complexo. Mas é importante pensar que, como a responsabilidade é do próprio PJ, do próprio autônomo, ele precisa pensar no futuro. E se ele não está pagando um plano de benefício, seja no INSS ou seja privado, ele precisa investir em algum lugar. Porque se tem uma renda hoje, por exemplo, de R$10 mil, eu estou pagando um salário mínimo, e eu sou profissional liberal, ou seja, eu trabalho e eu dependo da minha força de trabalho. No futuro, como que eu vou viver com um salário mínimo? Se eu não pensei, se eu não investi, ou se, enfim, se eu não tenho um plano de previdência privado. Então, isso é uma coisa muito pertinente, porque às vezes as pessoas pensam, estou fazendo uma economia, estou pagando menos imposto, estou reduzindo a minha alíquota de contribuição para o INSS, mas no futuro pode ser um tiro no pé essa escolha, né? Não necessariamente no futuro, né? Porque aqui a gente tá pensando só em aposentadoria. Exato. Mas, e se acontece alguma coisa? Exatamente. Se eu me acidento durante o meu trabalho e Exato. eu preciso ficar sem trabalhar. O que é até pior do que o futuro. Porque no futuro a gente imagina que a pessoa pode dar tudo certo. vai ter mais dinheiro, vai ter um imóvel para vender, enfim. Exato. Uma hora ela vai guardar o dinheiro, um dinheiro pro futuro. Mas e se enquanto ela está criando o seu futuro, ela precisa parar de trabalhar por algum motivo, porque se acidentou, porque ficou doente, enfim. E aí não contribui, também não vai ter direito a receber nada do INSS. Ou vai ter direito a receber o mínimo. Salário mínimo, né? Que é muito menor do que é o que a grande maioria pessoa, dos autônomos exato. e inclusive o salário maternidade, né, que também é calculado com base na média. Então, né, no caso, engravidou, não vai conseguir trabalhar. Se a contribuição for muito baixa, vai receber proporcionalmente também muito baixo o salário maternidade. Essa prestação do INSS, exato. Exatamente. Eu acho que a gente tem bastante assunto e fica o nosso convite para que tu retornes aqui, porque eu já fiquei com várias outras dúvidas na minha cabeça. Principalmente quando você falou de salário e maternidade. E uma coisa que tu trouxe bem importante no início da tua fala é que agora a gente se aposenta só por idade. Exato. E que a gente aumentou o fator idade. Exato, exatamente. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, que hoje prefere contratar de 20 a 32 anos, exato, a gente tem a conclusão de que as pessoas terão que trabalhar mais. Exato. Então, talvez a gente tenha que repensar esse mercado de trabalho? Eu acredito que sim. Eu acredito que é muito importante não só o trabalhador se qualificar, né? Porque a tendência é que as pessoas que permaneçam no mercado de trabalho são as que mais se qualificam, né? Mas também o próprio mercado de trabalho, né, enquanto empresa, se preparar para receber pessoas com mais idade para exercer funções ali operacionais e executivas, porque as pessoas ficarão mais tempo ativas, sim, não tem como fugir disso, né? Inclusive, eu acho que pode ter, talvez seja uma divagação minha, mas pode ter um aumento da informalidade, porque como o mercado de trabalho talvez não queira absorver ou não consiga ou não possa absorver essa quantidade de pessoas, mais pessoas fazendo trabalhos informais, e aí também vão ter que fazer a contribuição ali por conta, vão ter que, enfim, correr atrás da burocracia e de fazer os pagamentos do INSS, descobrir o que tem direito, o que não tem, né? Sim, a questão é que haverá um impacto no mercado de trabalho
e que as empresas precisam, e as pessoas também, né? Não só as empresas, as pessoas também precisam se preparar para isso e mudar aquela mentalidade de agora, com 55 anos, eu quero me aposentar. Não, entender que agora tu vai ter que ficar, se tu és empregado, se tu és CLT, tu vai ficar mais tempo no mercado de trabalho e tu precisa estar preparado para isso, não só em termos de disposição, como intelectualmente, né? Exato. Acho que a gente tem aí um convite, né, para o Samuel, com certeza, vir falar aqui. E como essa questão previdenciária impacta o ambiente de trabalho mesmo, né? Seja na informalidade de tu poder instruir as pessoas. Às vezes a gente pensa que é muito fácil se aposentar, mas não é. Não é. Vocês No viram o Brasil tanto não de é. regra que o Samuel trouxe ali no início, que eu acho, assim, analisar, fazer cálculo de aposentadoria, uma loucura. Porque tu tem que entender aquele monte de alíquota e sobe, desce, agora é 20%, agora é 10%, agora... Meu Deus! O mais complexo que eu acho das relações previdenciárias é que você está analisando um cenário de 25 ou 30 anos. Então, o que aconteceu em 30 anos na vida de uma pessoa? Se ela perdeu esse documento, se ela tem, se ela... Enfim, Sim. se o INSS trocou de sistema e de repente perdeu tudo, ou a contribuição não foi feita na data e ela não tem aquele comprovante. Então, realmente é uma burocracia assim, de papel mesmo, de comprovação, e que às vezes não é fácil, né? Quando a gente trata de uma pessoa que é a minoria da minoria, que trabalhou a vida inteira no mesmo lugar, É o sonho, muito é o simples. sonho do advogado Mas a realidade previdenciário. exatamente, mas a realidade do trabalhador brasileiro é trabalhar em vários lugares. Sim. E que grande parte deles não pagou o Exato, seu INSS. A exato. regra só mudou ali em 2011, 2012, que a Receita começou a depositar para a pessoa, né? Exato. Que até então tem gente aí que não tinha esse costume, né? E eu Exato. acho que vale a gente falar disso, porque a gente não tinha essa cultura de ficar acompanhando Exato. se o nosso empregador depositava tanto o FGTS quanto o Quanto o INSS. Exato, e mesmo porque antes tinha que ir numa agência do INSS, tirar um CNIS. Hoje em dia é muito mais fácil, porque tem um aplicativo, então eu consigo acompanhar. Então também tem essa questão da tecnologia aliada ao segurado, né, ao trabalhador. Mas sim, existe essa problemática de eu ter trabalhado achando que está tudo certo e na verdade não está. E aí a comprovação, claro, existe ali aquela questão da presunção de legitimidade da carteira de trabalho, mas são todas questões que eu tenho que comprovar. Sim. Não Como é só... que vai atrás de alguém 20 anos depois que nem Exato. acha Ah, mais? empresa baixada. A empresa quebrou, faliu, tu não encontra mais ninguém. A gente vê muito isso, a dificuldade, né? Exato. De encontrar. Exatamente. Gente, tem assunto aí para mais um episódio, né? Samuel, fica o nosso convite. Por favor, precisamos que você volte. Deixa as suas perguntas. Eu acredito que vocês devem estar com a mente borbulhando, como eu tô aqui, a Mariana também. É um prazer ter você aqui com a gente. Que o Samuel volta aqui para responder pra gente, tá bom? Obrigada. Obrigada, Samuel. Obrigado. Viu?